Olá, beleza, galera? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. E hoje eu quero, mais uma vez, tratar de um assunto que é importante dentro da química. Vocês poderão ser cobrados sobre esses assuntos, principalmente nas provas de Enem. E vocês usarão isso na vida cotidiana de vocês também, é claro, né? Quando vocês precisarem separar algum tipo de substância ou saber como se pode reconhecer se aquilo se trata de uma mistura ou não. Vai ser uma videoaula de novo, sucinta, porque o assunto ele é bem curto. E nós vamos aí já resolver este capítulo nessa mesma videoaula. Vamos lá então. Misturas e seus processos de separação. Bom, primeira coisa, gente, substância pura e mistura. Nós já falamos sobre isso na última videoaula, né? Substância pura é aquela composta apenas de um tipo de substância, um tipo de molécula, né? Misturas já são moléculas separadas, que são colocadas numa mesma situação ou recipiente, enfim. Como que nós podemos diferenciar substâncias puras de misturas? Está aqui a tabelinha do material de vocês, ó. As substâncias puras, elas têm propriedades físicas bem definidas. Já as misturas, as propriedades físicas não são definidas, ou seja, nós não sabemos quando elas serão sólidas, quando ela estará líquida. Isso é variável nas misturas, tá? Muitas vezes o ponto de ebulição, enfim. A temperatura de fusão, ela é constante, bem como a temperatura de ebulição nas substâncias puras. A água, por exemplo, se ela estiver ao nível do mar, ela sempre vai entrar em fusão a 0 graus e vai entrar no ponto de ebulição a 100 graus. Sempre. Já as misturas não é bem assim. Dependendo, ela pode ter uma temperatura de fusão constante ou uma temperatura de fusão de ebulição constante ou nenhuma das duas constantes. A composição da substância pura não varia. Se é H2O, sempre será H2O. Já a composição da mistura ela é variável, depende do quanto você coloca de açúcar na água, você vai ter uma composição diferenciada lá na mistura. E na substância pura podemos representar a água, H2O, como uma molécula, e no caso da mistura nós não temos uma molécula específica para representá-la. Olha só, a mistura e a água, elas então terão aí nas propriedades físicas variáveis a relação do ponto de fusão, né, e de ebulição. Então nós temos aqui, ó, deste lado a representação do processo de mudança de estado mudança de estado físico de uma substância pura. E aqui de mudança de estado físico de uma mistura. Notem aqui que na substância pura, que quando a substância pura está sólida e eu quero transformá-la em uma substância pura líquida, eu tenho que adicionar a ela energia através de calor. Calor é a transmissão de energia de uma matéria para outra, certo? Então eu vou adicionando calor a essa substância pura que está sólida até que ela chegue ao seu ponto de fusão. No caso, se fosse a água aqui, seria 0 graus. E eu terei que adicionar calor aqui sem mudança de temperatura em 0 graus, até que toda a água deixe de ser sólida e se torne líquida. E aí então a temperatura, que é o grau de agitação molecular daquela substância, ele continuará subindo, até que então chegue no ponto de ebulição. Se fosse a água, ao nível do mar, 100 graus centígrados ou Celsius. Bom, até que toda aquela água não deixe de ser água no estado, ou melhor, deixe de ser água no estado líquido para se tornar vapor, ela sempre estará aqui na temperatura de ebulição, sem aumentar a sua temperatura, que é o grau de agitação molecular.
sempre em 100 graus. Quando toda a água evaporou, se eu continuar adicionando calor, ela vai aumentar então a sua temperatura. Notem aqui que o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles são constantes, sempre constantes, o que não acontece na mistura. Olha que interessante. Na mistura, a temperatura continua, a temperatura de fusão continua subindo, ela é variável, não é constante. A de ebulição, da mesma forma, ela é variável, também não é constante. Claro que existem misturas em que um ponto, uma temperatura ou de fusão ou ebulição podem ser constantes, mas em geral nós temos essa variação aqui de temperatura de fusão e ebulição inconstantes. Bom, como eu falei, existem misturas que podem ser chamadas de misturas eutéticas e azeotrópicas. São nomes bem bonitos, os nomezinhos, né? Eutética é um nome bom para filho ou filha, né? Azeotrópica, nossa, esse aqui então, se eu tiver uma filha um dia, azeotrópica, olha só que bonito o nome. Bom, substâncias eutéticas são aquelas, misturas eutéticas, são aquelas que possuem o ponto de fusão constante, mas não o de ebulição. E as azeotrópicas, elas não têm o ponto de fusão constante, mas têm o ponto de temperatura de ebulição, sim, constante, tá? Essa é a diferença entre uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica, beleza? Para frente. Se eu quiser separar misturas, eu posso, e eu tenho técnica para isso. Então, olha só, eu fiz até uma tabelinha para ajudar vocês aí no estudo, porque eu sei que a gente acaba tendo certa dificuldade ali, né? Tem um monte de texto no material de vocês. Então, eu separei aí as técnicas de separação de misturas em duas grandes categorias. Uma é uma mistura que contém apenas sólido, então ela vai, os sólidos que estão misturados vão ser separados por estas técnicas, e uma mistura que contém sólido e líquido. Então, na mistura que contém sólido e líquido, eu vou separá-las através destas técnicas. Bom, depende do que eu tenho que separar e de por que eu quero separar, para que eu possa fazer a escolha da técnica de separação de mistura. Vejamos, se eu quero separar sólidos de tamanhos diferentes, eu vou usar uma peneira. Então eu faria a peneiração. Se eu tenho pedra, por exemplo, misturada à areia, eu quero separar, coloco numa peneira, a areia passa e a pedra fica. Então eu fiz a peneiração. Se eu tenho sólidos com pesos diferentes, por exemplo, eu tinha um monte de semente de feijão dentro das vagens. As vagens secaram, eu quebrei as vagens, é uma técnica antiga usada para limpar o feijão, inclusive bate as vagens secas dentro de um pano. E aí, como é que eu faço para separar aqueles pedacinhos de vagem seca dos grãos? Muito simples, ventilação. Então, eu uso o vento para remover aquela vagem seca que estava sobre as sementes. Muito bem. E a levigação. Galera, a levigação, ela vai ser usada para separar sólidos de densidades diferentes. Por exemplo, ouro de outros metais. O ouro e outros metais têm densidades diferentes. Por exemplo, minerais, ferro. Se eu uso a água dentro destes vários metais de ouro, eu consigo então separar somente ouro dos demais metais. O ouro ele tende a ser mais denso, ele vai para o fundo. Então, fica fácil de separar. Misturas sólidas, onde eu tenho metais e tenho ametais. Então, eu posso colocar ali um ímã e remover somente os metais e deixar lá os ametais. Muito usada essa técnica em unidade de tratamento de resíduos recicláveis. O pessoal tem a esteira, né? Coloca um gigante ímã, um eletroímã sobre a esteira e passa as matérias ali e vai removendo, por exemplo, lata de cerveja, alumínio, ferro, prego, parafuso, do plástico, do papelão. É um processo bem barato, né? Separação magnética. E a catação.
que pode ser feita apenas de forma manual. Nunca vi uma forma robotizada aí de catação, mas onde nós separamos matérias sólidas de formas diferentes. Por exemplo, se eu tenho lá feijão, né, vou cozinhar o feijão, abro o pacote, eu tenho que fazer uma catação para remover as partículas que não são feijão lá do pacotinho, para que eu possa cozinhar, né, o feijão após lavá-lo. Muito bem, certo? Então, agora, misturas de sólido e líquido. Eu tenho lá a filtragem, quando eu tenho um sólido não solúvel no líquido. Por exemplo, eu faço a mistura do pó de café com água quente, né? Então, uma parte do pó de café passa a sua propriedade para a água e a maior parte do pó fica lá. Então, eu retenho esse pó e faço, então, uma filtragem lá com o uso do filtro, né? Todo o café da manhã é preparado assim, para quem gosta de café. A evaporação, ela é a separação de um sólido de um líquido que evapora. Por exemplo, se eu dissolver o sal na água e eu botar esta água com sal dissolvido no sol e deixar lá, eu terei então a capacidade de remover a água através da evaporação e deixar apenas o sólido novamente lá, que é o sal. Isso é muito usado nas salinas, que nós temos aqui na América do Sul, por exemplo. A dissolução. A dissolução, galera, ela envolve um sólido solúvel e um sólido não solúvel, tá? E um líquido, por exemplo, qualquer, que pode ser a água, né? Se eu tenho, por exemplo, areia, sal, e eu quero separar o sal da areia, eu jogo água lá dentro, eu dissolvo o sal desta areia com a água, então o sal fica dissolvido. E eu faço o quê? Sigo com a filtragem, retendo apenas a areia, passando a água salgado, e depois eu faço então a evaporação e retiro apenas o sal. Legal? A destilação já é uma técnica que envolve a evaporação do líquido da mistura, seguida da condensação. Então eu quero tirar o líquido daquela mistura, eu evaporo ele e depois eu resfrio para que ele condense e volte a ser líquido de novo. E a centrifugação e a decantação são processos que aceleram aí a separação, por exemplo, de um sólido de um líquido. A centrifugação, eu tenho um equipamento que faz o líquido girar, então o sólido ele vai decantando rapidamente para o fundo. Então eu consigo separar ali o sólido do líquido. E a decantação ela é um pouco mais lenta, né? Eu tenho que aguardar o sólido ir para o fundo, mas eu posso usar a decantação também para separar líquidos de densidades diferentes. Como por exemplo óleo e água, onde a água vai para o fundo e o óleo vai para cima. Então a água decanta, eu posso então sugar apenas o óleo ou apenas a água, como eu preferir, certo? Então é isso aí. Temos imagens lá no livro, deem uma olhadinha. Quero que vocês façam as atividades do capítulo 7 e postem apenas a página 297 e 298. Um abraço do professor Alcides e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.